tarde, nono ano. Boa tarde, bom dia. Não sei que horas vocês vão assistir, né, o vídeo da nossa aula de hoje, mas nós vamos agora, aqui nesse momento, tratar sobre um dos assuntos mais polêmicos que existe em relação ao quadro da Mona Lisa. Aliás, a Mona Lisa, ela já tem uma polêmica toda que envolve a situação dela em relação a por que ela é tão famosa. Muitos questionam, professora, ela não é nem tão bonita, é um quadro tão pequeno para ter essa fama toda e tudo mais. Enfim, nós vamos tratar agora da Mona Lisa, da grande polêmica que envolveu o quadro da Mona Lisa. Tem aqui um vídeo que eu vou estar passando para vocês e explicando e comentando tudo o que ocorreu. Pessoal, a Mona Lisa é uma obra de Leonardo da Vinci, feita durante o século XV na Itália, tá bom? Em seguida, Mona Lisa pertenceu a um mecenas, um homem bem rico da Itália, pertenceu a ele e depois, posteriormente, já lá por volta do século XVIII, ele entregou Mona Lisa, negociando, para o museu, para o Louvre. E desde então, Mona Lisa pertence ao museu. Mas na época, ali por volta do século XVIII, Mona Lisa não tinha tanta repercussão, tanta fama, tanta notoriedade como ela tem nos dias de hoje. Então muitas pessoas questionam, por que Mona Lisa é tão famosa? Além dela ser de um dos maiores gênios da pintura, que é Leonardo da Vinci, que nós já falamos muito sobre ele, e ainda vamos falar muito também, porque de fato ele é um dos artistas mais importantes de toda a história da arte, além de um grande gênio em diversas outras áreas que ele trabalhou e exerceu a sua função. Por exemplo, ele era engenheiro, ele matemático, químico, físico, botânico, ele criou diversas outras coisas como roupa de mergulho, roda de bicicleta, enfim, e as obras de arte. Só que Leonardo ele era completamente inquieto, um artista que fazia mil coisas ao mesmo tempo e por isso demorava a concluir aquilo que ele começava a fazer. Então Mona Lisa é um dos 13 quadros feitos por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci teve uma carreira imensa, de décadas, só que durante toda a sua carreira ele produziu sozinho 13 quadros. Existem outros quadros que ele fez com Verrocchio. Verrocchio era um artista renomado, italiano também, mas que era aprendiz de Leonardo, trabalhavam juntos. Então nós temos alguns quadros com assinatura de Leonardo da Vinci e Verrocchio, mas são cerca de 3 obras nesse contexto. Então, uma das obras mais famosas de Leonardo da Vinci é Mona Lisa. Só que, devido à grande importância do artista em vida, muitas pessoas questionavam quem é Mona Lisa, que fez com que Leonardo da Vinci recusasse tantas outras obras, recusasse fazer tantas outras obras de reis, de rainhas, pessoas importantes da época, a própria igreja encomendando obras e ele não podendo fazer. E quem é Mona Lisa, então, a qual o Leonardo da Vinci dedicou tanto tempo, 4 anos, para fazer? O fato é que Mona Lisa era uma moça, uma camponesa, esposa de um amigo de Leonardo da Vinci. E ele a pintou no intuito de desenvolver técnicas, né? Que nós já falamos muito sobre isso. Nesse momento aqui, nós vamos tratar do roubo de Mona Lisa. Vou deixar o vídeo correr aqui um pouquinho, vou parando e explicando para vocês. Vamos lá. Você sabia que a Mona Lisa, que está aqui atrás, já foi roubada do Louvre e que até Pablo Picasso foi derrubado? O que ela fala, ela está aqui no Louvre, na sala onde se encontra a Mona Lisa. Essa sala é uma sala completamente especial. Hoje, somente Mona Lisa fica exposta aqui nessa sala. E a gente nota que a quantidade de pessoas, tudo ok? A quantidade de pessoas que visitam Mona Lisa diariamente. O Louvre ele recebe por ano 8 milhões de visitantes, aproximadamente. E Mona Lisa é, sem sombra de dúvida, com registros constatados
constatados pelo Louvre a sala mais procurada, a sala mais visitada. Tanto que é uma sala consideravelmente grande, do mesmo tamanho das outras salas do Louvre, só que nas outras salas várias obras estão expostas e aqui nessa somente Mona Lisa. É uma sala completamente vigiada. Mona Lisa ela se encontra aqui no fundo da sala e existe uma proteção tanto de vidro blindado, de noção de espaço onde as pessoas chegam somente até ali. Temos aqui diversos seguranças, câmeras filmando, sensor de dispositivo caso a pessoa ultrapasse o limite para perto da Mona Lisa. Enfim, hoje ela é a obra de arte mais protegida e vigiada do Louvre. Inclusive, quando ela foi roubada, um dos artistas que hoje também completamente renomado, Pablo Picasso, ele foi acusado de ter roubado Mona Lisa. Acusado assim, ele foi investigado. Aqui, pessoal, então eu vou colocar aqui para vocês, para a gente ouvir mais um pouquinho aqui. Se ficou curioso, continue comigo. Então vamos lá, vamos conhecer aqui um pouco da história da arte que envolve a obra mais importante do Louvre. É uma das obras mais famosas do mundo e a obra mais visitada do Louvre. Acredita-se que mais de 20 mil pessoas passam por ela a cada dia. Mas você sabia que ela não era tão conhecida assim até o século XX? Sim, a Mona Lisa ganhou fama depois que ela foi roubada do Louvre em 1911. O roubo virou manchete nos principais jornais ao redor do mundo e a sua imagem foi incessantemente divulgada durante os 2 anos. Então, no início do século XX, Mona Lisa foi roubada. E até esse momento, ela era exposta no Louvre assim como qualquer outra obra de arte. Não existia nenhuma segurança ali envolvendo Mona Lisa. E quando ela sumiu, quando deram falta da Mona Lisa, não existia alarmes, sensores, nem nada na época. A pessoa que roubou simplesmente se aproximou de Mona Lisa e retirou, levando ela para fora do Louvre. Só foram dar falta dias depois. E aí, quando deram falta de Mona Lisa, ela repercutiu todos os jornais do mundo, com a imagem sendo procurada. Então, pessoal, a partir desse momento, de fato, Mona Lisa ganhou toda a notoriedade que repercutiu no seu nome. De investigação e procura. Várias pessoas foram detidas e interrogadas, inclusive Pablo Picasso, pois ele já era suspeito de ter comprado outras obras roubadas do Louvre. Mas apenas 3 anos depois, que o verdadeiro responsável pelo crime, um italiano chamado Vincenzo Perugia, apareceu com a obra em Florença. O que aconteceu? Esse italiano, Vincenzo Perugia, ele era funcionário, um cargo de confiança, que cuidava das restaurações de diversas obras do Louvre. Esse italiano considerava que a obra Mona Lisa pertencia à Itália, pelo simples fato que Leonardo da Vinci, que a produziu, era um artista italiano e o Louvre se encontra na França. Então, na ideia desse funcionário e dessa pessoa, Mona Lisa deveria retornar para a Itália e pertencer à Itália, devido a essa situação de Leonardo da Vinci. Então foi isso que aconteceu. E aí vamos... Na época do roubo, Vincenzo trabalhava no museu. Ele fazia aquelas proteções de vidro para as obras de arte, inclusive para a Mona Lisa. Durante a noite, com a intenção de roubá-la, ele se escondeu no museu, retirou a obra da parede e no outro dia de manhã, como funcionário do museu, ele saiu tranquilamente com ela escondida dentro do casaco de uniforme. Demorou 24 horas para o Museu do Louvre se dar conta do roubo. Olha aqui, pessoal. Aqui mostra, é uma foto antiga, mas mostra aqui pra gente o local onde Mona Lisa ficava. Ou seja, aqui nós vemos um quadro, aqui nós vemos outro quadro, quadros italianos, juntos aqui nessa sala com Mona Lisa.
E Vincenzo Verrocchio, ele trabalhava, como eu falei para vocês, era um funcionário do Louvre, trabalhando com os vidros de proteção para essas obras importantes. Todas as obras do Louvre são consideravelmente muito importantes. Então ele carregou aqui Mona Lisa. Ela não é um quadro grande, ela é um quadro pequeno, ela mede aproximadamente 40 centímetros por 50 centímetros. Então ele colocou dentro do seu casaco, saiu normalmente do Louvre e após 24 horas, ou seja, um dia depois, foram dar falta da obra Mona Lisa na parede. É uma coisa comum as obras serem retiradas para restauração e limpeza. Foi isso que o museu usou para justificar ter se dado conta tanto tempo depois. Mas isso é uma prova para a gente de que a Mona Lisa não era assim tão famosa na época, ou teriam notado bem antes. Vincenzo foi preso em Florença ao entrar em contato com o proprietário de uma famosa galeria de arte. Ele disse que havia roubado a Mona Lisa, pois ele queria levá-la de volta à Itália, o país ao qual ela pertencia. Então, para vocês verem isso que eu acabei de dizer para vocês, ele roubou Mona Lisa e levou ela para a Itália para que ela pertencesse ao país de origem do artista Leonardo da Vinci. Mas ele não tinha consciência de que estava fazendo algo errado. Tanto que ele procurou, quando ele chegou em Itália, ele procurou imediatamente o museu mais importante de obras de arte da Itália, oferecendo o quadro como se ele estivesse fazendo um grande favor para o museu italiano. Dizem que Vincenzo achou que fosse ser considerado um herói nacional e que ficou decepcionadíssimo quando descobriu que não. Bom, ele não foi considerado um herói nacional, mas o juiz não foi muito duro com ele e Vincenzo passou apenas 7 meses na prisão. Vincenzo não tinha ideia que o seu roubo traria tanta fama à Mona Lisa, a ponto de dar a ela o status de ícone mundial. Então, pessoal, foi isso. O roubo, o famoso roubo de Mona Lisa. Quando nós procuramos na internet, diversos alunos têm muitas curiosidades para poder saber o porquê de Mona Lisa ser tão importante, um quadro tão famoso e tão conhecido a nível mundial. E um quadro, como a reportagem aqui diz, um quadro mais visitado por dia. Cerca de 20 mil pessoas por dia visitam a sala onde se encontra a Mona Lisa. Hoje ela está aqui, em uma sala exclusiva para ela. Nós vamos ver aqui toda a proteção, as pessoas não se aproximam muito de Mona Lisa. Existe uma barreira alta no chão, determinando até onde as pessoas podem ir. E aqui ao lado existem pessoas, seguranças também, para orientar as pessoas até onde elas podem ir, para manter toda a segurança de Mona Lisa. E existe um vidro blindado protegendo toda essa parede, não só o quadro, mas toda a parede. Existe esse vidro blindado. E nós podemos notar aqui a quantidade de pessoas fazendo registro da visita à Mona Lisa. Então é isso. Vittorio, quando ele roubou Mona Lisa, ele não imaginava que ele fosse dar tanta fama para o quadro, e foi isso que aconteceu. Mona Lisa ficou mundialmente falada e conhecida após esse roubo. Lembrando que esse roubo foi ali no comecinho do século XX, por volta de 1902. E até hoje, agora sim, Mona Lisa toda protegida, toda resguardada, para que isso não aconteça novamente. Vamos concluir. Bom, se a Itália achava naquela época que tinha alguma chance de trazer a Mona Lisa de volta à Itália, Vincenzo acabou com qualquer possibilidade disso acontecer, pois a Mona Lisa é hoje a obra mais importante do Louvre, pois 80% dos visitantes do museu vêm aqui especialmente para vê-la. Bom, se você... É isso, pessoal. Então, nossa aula de hoje foi para poder colocar essa curiosidade para vocês, de uma maneira baseada em reportagens, em documentários, sobre o roubo, o famoso roubo de Mona Lisa. Ela foi roubada essa única vez. Então, por esse funcionário que trabalhava no Louvre e gostaria que ela pertencesse ali à Itália. Então, a fama de Mona Lisa veio a partir daí, mas a importância dela não é somente isso. A importância dela vem como todos os outros trabalhos de Leonardo da Vinci também são. Tanto que
A obra de arte mais cara de todo mundo, que foi leiloada com um recorde de valor mais alto, chama-se Salvatore Del Monte, Salvador do Mundo, representando Jesus Cristo, também de Leonardo da Vinci. Essa obra foi leiloada no valor de 380 milhões de dólares. Ou seja, não é porque Mona Lisa foi roubada que ela tem todo esse valor. Não, ela ganhou o quê? Fama, repercussão. Ela ficou conhecida mundialmente, uma vez que ela foi procurada no mundo todo. Mas não é só por isso que Mona Lisa é essa obra tão importante. Mas hoje eu quis colocar para vocês esse conhecimento, essa curiosidade cultural a respeito da Mona Lisa. Tá bom, pessoal? Então é isso, ficamos por aqui. Na próxima aula vou tratar com vocês de mais curiosidades a respeito das famosas obras de arte. Um beijo para vocês, fiquem com Deus!